quando vê, estamos só nós reunidos, e ele se foi. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu não quero ficar sem o Espírito Santo. Diga, eu não quero perder a presença. Atos 2, 1, NVI. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos, precediam de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Todos, atônitos, maravilhados, perguntaram: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, ponto da província de Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das partes, de todas as partes. Verso 11. Tanto judeu como convertidos ao judaísmo, crenteces, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Outros, contudo, diga outros, zombavam. Diga zombavam. Eles beberam vinho demais. Eles estão embriagados. Não lhe parece algo estranho? Enquanto o Espírito Santo desce, enche em torno de 120 irmãos, repousa uma língua de fogo sobre cada um daqueles crentes dentro da igreja. Eles começam a falar das grandezas de Deus, recebem o poder de Deus, entram na maior atmosfera que eles poderiam imaginar, nunca poderiam imaginar. Estão vivendo um Pentecostes na veia, experimentando as riquezas de Deus naquele ambiente onde eles estão. Alguns passos, as pessoas estão olhando para eles, criticando e dizendo: estão bêbados. Resumindo, não é de Deus. Pode dizer misericórdia. Não é de Deus. Nós estamos aqui hoje nesse ambiente, o Senhor está aqui. Há pessoas lá fora vivendo o inferno, e talvez muitos já olharam para a igreja, ou já visitaram a igreja e disseram: isso não é de Deus. Nem todos vão aceitar e acreditar no que Deus faz no avivamento pentecostal. Isso passou no ministério de Jesus. Quantos amam Jesus? Nós amamos Ele. Se nós fixarmos o nosso pensamento, nossas emoções, nossa força, tudo que nós podemos nesse momento a Ele, quase todos daqui a pouco vão estar chorando, porque não tem ninguém como Ele. Mas olha o que aconteceu em Lucas capítulo 4, versículo 28, 30. Lucas 4, 28, 30. Jesus era esse homem formidável.
todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles mesmos se levantaram, expulsaram da cidade Jesus e o levaram até o topo da colina sobre o qual foram construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Pensa nisso, Eliseu. Eles agarraram o mestre, o homem dos milagres, o homem que era o amor de Deus. Eles pegaram Jesus, aquele mover, aqueles milagres, levaram até o alto da colina e vamos jogar você para baixo. Nós vamos te matar. Por quê? Porque tu não é de Deus. Isso não é de Deus. Alguém já viu algo e falou: isso não é de Deus? Você já passou por isso? Uma vez eu vi um homem que ele era tão usado por Deus que eu não compreendia aquele mover. E muitos se levantaram dizendo que aquele homem era do diabo. E por causa daquelas mentiras, por causa daquela poluição, eu fui conseguir compreender o ministério daquele homem anos mais tarde. Quanto a igreja está poluída? Quanto você está poluído? Olha só, outra parte. Quantos amam Jesus? João capítulo 8, versículo 59. Então pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eu acho que muitos têm um sonho, como eu também tenho, de querer ter visto o Senhor. Ou tu já pensou recebê-lo na sua casa? Tu sabia que teve pessoas que receberam Jesus na sua casa naquela época? Cadê as irmãs aqui que cozinham bem? Que jantar tu ia fazer para Jesus? Se tu vivesse naquela época e tivesse uma oportunidade, ele poderia jantar na tua casa. Eu ia fazer um churrasco. E ele poderia, o Filho de Deus, entrar, sentar e comer na tua casa. Não ia ser maravilhoso? Mas algumas pessoas pegaram pedras para matá-lo. Por quê? Porque ele não é de Deus. Então nós podemos apedrejá-lo. Porque ele não é de Deus. Porque ele não é de Deus. Porque esse homem tem demônio. Tu sabia que teve pessoas naquela época que criticaram o mover de Jesus? Você já foi um crítico do mover? Não precisa levantar a mão. Você já foi um crítico? Você já olhou para algo dentro da igreja e tu disse assim: ó, isso é do diabo. Tu sabe que está cheio de pessoas no YouTube que diz que muitas coisas que acontecem na igreja é dos demônios. Sabe que tem alguns que pensavam assim? Porque se tu for comigo em Marcos capítulo 3, versículo 22, olha quem foi. Arthur, essas pessoas existem até hoje. Os mestres da lei. Vamos traduzir para hoje: os mestres da Bíblia. Tem, né? Os mestres da Bíblia. Eles conhecem tudo, Cris. A Cris é a líder da intercessão. Eles são mestres. Esses mestres acusam até hoje. Olha aí. E os mestres da lei que haviam descido a Jerusalém, ele está possuído por Beelzebu. Misericórdia, Jesus. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Os especialistas na palavra de Deus. Tu sabe que tem alguns que se dizem especialistas da palavra de Deus,
e eles são caçadores dos pastores pentecostais, porque nós temos demônios. Acusaram Jesus. Sabe que o dia que falarem que eu tenho demônio, eu disse: meu Deus, cheguei ao patamar da acusação de Jesus. Que honra. Você já pensou? Aquela igreja só tem demônio lá, é tudo de demônio. Nossa, cheguemos ao patamar de acusação que teve o nosso mestre Jesus. Já pensou? Alguém já ouviu que temos demônio? Diziam de Jesus o quê? Ele está possuído por Beelzebu. Beelzebu, Alexandre. Quem era Beelzebu na época? O principal dos demônios. Então eles entenderam assim, presta atenção nisso. Eles entenderam assim: nós somos mestres da lei, pega aí, e não conseguimos operar os milagres que esse homem está operando. Então, se nós somos de Deus e não estamos conseguindo operar no nível que esse homem opera, só tem uma coisa que nós podemos dizer para evitar o nosso fracasso: é do diabo. Vocês entenderam? É do diabo. Porque se nós que somos os mestres da lei e conhecemos toda a palavra de Deus, não temos essas manifestações conosco, logo, o que eles estão vivendo não é de Deus. Porque se fosse de Deus, nós estaríamos provando, porque nós somos os mestres da lei. Só que o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo, ele sopra aonde Ele quer. Esse dia eu estava escutando uma conferência do pastor Benihim, e ele disse: tem pessoas que estudaram tanto, que Deus não pode usar eles, porque eles estão presos dentro da sua mente. E às vezes tu pega alguém simples, diga simples, que não conhece muito, mas Éder, ele tem um coração. Ele diz: Jesus, eu te amo, eu não sou nada sem ti. Carlos Anaconda, quando começou a pregar, quantas palavras ele tinha, igreja? 3 palavras. Você tem mais do que 3 pregações? Carlos Anaconda tinha 3 palavras, 3 sermões, Dani, só 3. Ele ia numa noite, ele pregava o primeiro, na segunda noite ele pregava o segundo, na terceira noite ele pregava o terceiro sermão dele, e acabou. Na quarta noite ele começava a repetir de novo. E ele ganhou milhares para Cristo. Por quê? Ele tinha um coração disposto a servir a Deus e a amar o próximo. Tem gente que está cheio da Bíblia, mas não está disposto a sair do seu escritório para abraçar alguém na rua. Então, queridos, criticaram Jesus, sim ou não? Por isso que em Atos capítulo 2, versículo 13, Atos capítulo 2, versículo 13, zombavam, dizendo, eles beberam vinho demais. O que diz na versão NTLH? NTLH, linguagem de hoje. Mas outros zombando diziam: esse pessoal está bêbado. Como tu acha que estava o comportamento desse povo aí, Arthur? Quem já viu um bêbado aqui? Me diz uma coisa: se você estiver andando na rua e vem alguém do outro lado da rua, a 2 quadras de ti, andando de uma maneira que um bêbado anda, você vai precisar chegar perto para sentir o seu bafo de onça, de álcool, para dizer que ele está bêbado? Ou de longe, pelo seu comportamento, você já reconhece que ele está bêbado? Quantos de longe já vão reconhecer? Eu fico imaginando o que estava acontecendo
em meio a essas pessoas, quando caiu o Espírito Santo. Eu vou dizer para ti, eu acho que uns tremiam, outros saltavam, outros riam descontroladamente de alegria, alguns talvez poderiam estar no chão, alguns tinham um comportamento meio estranho, porque foi a primeira vez que eles provaram o enchimento do Espírito Santo. Lembra quando foi a primeira vez que tu provou o enchimento do Espírito Santo? Uma vez eu voltei de São Paulo, numa reunião com os homens de Deus, o Espírito Santo me pegou. A primeira vez eu recebi a oração do homem de Deus, e eu senti algo que eu sinto normal, mas algo dentro de mim disse assim: não, isso eu sinto já, eu quero mais. Quantos querem mais? Aí o que tu fez, pastor? Eu entrei na fila de oração a segunda vez. Eu disse: eu quero mais, Deus. Não, eu quero mais. Se esse homem tem meses para passar, eu quero. Meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo me tomou de uma maneira, eu saí correndo, porque eu não consegui ficar parado. Eu voltei com esse mesmo testemunho. O Espírito Santo tomou a irmã Andressa, ela saiu correndo. Cadê a Andressa? Deve estar lá em cima, não está aqui. Mas o Michael, cadê o Michael? Levanta a mão, Michael. O Michael tem um testemunho, né? Ela saiu correndo. Posso começar a pregar? Primeira coisa então. Primeira coisa. Se você quer ser um crente normal, você não precisa disso que eu vou pregar. Agora, se você quer ser um crente, seguidor de Jesus, cheio do Espírito Santo, que crê no Pentecoste, que o Espírito Santo é derramado para os dias de hoje, aleluia. Por isso nós botamos: é o tempo do Espírito Santo, aleluia. Grite aleluia, pisa no chão e diz: eu creio. Porque a igreja tem que abrir os olhos que o Espírito Santo, ele é real, ele está aqui, aleluia. Jesus enviou ele, e nós temos que ser uma igreja controlada por ele. As igrejas têm que ser controladas por eles, os pastores têm que ser controlados por eles, o púlpito tem que ser controlado por ele. Então, primeira coisa, se você quer ser um crente que não é comum, um crente anormal, primeira coisa, vai anotando aí: você tem que estar preparado para os críticos. Você tem que estar preparado para a crítica. Todas as pessoas não vão te amar, todas as pessoas não vão te respeitar, todas as pessoas não vão te aplaudir, vão dizer que tu está errado, vão dizer que tu está bêbado, vão dizer que não é de Deus. Esteja preparado, respire e diga: estou preparado. Talvez um amigo próximo, talvez alguém que é cristão, talvez alguém vai se levantar e vai te criticar. Talvez você vai encontrar alguém amanhã e tu vai dizer: eu tive no avivamento em Canoas, e a pessoa vai te criticar, vai dizer que tu é louca, vai dizer que tu é retardado, vai dizer que tu é menino, que tu é menina, vai dizer que tá, o que tu quer lá, e começa uma enxurrada de crítica. E aí você vai dizer: eu creio em milagres, e pessoas vão te criticar. Você tem que estar preparada, mulher, você tem que estar preparado, homem. Podem criticar, você está provando algo de Deus, e tão embriagado, isso não é de Deus. Então, segunda coisa, anota: quem tem uma experiência com Deus não fica à mercê de pessoas que só têm teorias. Daqui, de lá, do podcast tal, do pastor tal, teorias. Você vai ficar ouvindo quem? Quem tem teorias ou quem teve uma experiência com Deus? E eu quero te dizer algo: olhe para as experiências que você está tendo com Deus nesta noite. Olhe para as experiências que você teve com Jesus Cristo desde o dia que Ele lhe chamou. Sabe, aquelas experiências que você teve iniciais,
Você tem que olhar para aquelas experiências, e aquilo tem que ser uma base no teu coração, porque as experiências que Deus te deu são reais, é porque Ele te ama. Ele é um Deus sobrenatural. Natural é você, mas Ele é sobrenatural. Quando Ele age, Ele agita as águas. Qual a experiência que você teve? Qual a experiência que eu tive, Rodrigo? As experiências que você pode ter hoje, a experiência que você pode começar a ter hoje com Deus, não menospreze isso. Esses tempos um pastor me enviou um conteúdo, e eu vi aquele conteúdo, e eu logo respondi ele: eu não concordo com isso, eu não sigo essa linha. Eu sou abençoado há mais de 20 anos, seguindo algo totalmente diferente, e eu sou abençoado, e eu não abro mão da visão, porque Ele me tocou. É que isso não existe mais, isso não é isso daqui, isso não precisa. Não. Deixa eles para lá. Eu estou abençoado, eu me sinto abençoado. Jesus é real, o fogo de Deus é real. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Grite aleluia. Terceira coisa, quantos estão comigo? Terceira coisa, o diabo, nosso inimigo, vai tentar fazer com que aquilo que Deus fez e está fazendo, presta atenção, aquilo que Deus fez e está fazendo, seja desacreditado. O inimigo vai tentar pegar tudo que Deus realizou na tua vida, tudo que Deus fez até o dia de hoje na tua vida, e ele vai querer entrar na tua mente para que você desacredite naquilo que Deus fez e poderá fazer na tua casa. O que é isso? Isso é batalha espiritual. O avivamento de Gales, que foi um dos maiores avivamentos desses tempos atrás, o homem que estava na frente do avivamento, o homem que foi o precursor que Deus usou para aquele avivamento, Evan Roberts, depois escreve um livro trazendo dúvidas sobre aquilo que eles viveram. Batalha espiritual na linha teológica. Muitos crentes negligenciam isso e se desviam da verdade do Espírito. Como acontece isso? Deus me falou uma vez: tu sabe que o diabo é o pai da mentira, ok? Que a mentira da serpente, ela é tão poderosa, que se não for pela unção do Espírito Santo, você cai nela. Não negligencie isso. O diabo, ele tem um poder de persuasão tão grande, que quando ele entra na tua mente com uma seta e uma direção do inferno maligna, se não vem a unção de Deus, eu estou falando sério, a unção de Deus, e quebra aquilo, tu se desvia da verdade, meu irmão. Eu já passei essas lutas teológicas, eu já passei, no mínimo que eu me lembre de 2 a 3 vezes, coisa violenta. Na presença dos anjos, Arthur. Então, não vamos perder a oportunidade. Levanta a tua mão e diz: arreda Satanás, aleluia, arreda Satanás, sai da frente, senão eu te atropelo em nome de Jesus. Eu sou crente pentecostal, sai da frente em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. A igreja que está em avivamento na Colômbia, por algumas vezes Deus invadiu aquela igreja com a nuvem da glória. Está no YouTube isso. A nuvem da glória invadiu aquele lugar. São um dos ministérios de maior referência que há nessa atualidade. Eles são uma igreja enorme, uma igreja
moderna, cheia do mover de Deus e do agir do Espírito Santo. Quarta coisa, hoje alguém me autoriza a pregar uma hora? A pastora disse para mim esses dias: de tanto tu me falar que eu prego muito, meu Deus, tu não parava de pregar. Quarta coisa, as manifestações de Deus devem continuar na igreja, mesmo que o mundo ache que é loucura, mesmo que o mundo olhe e diga estão loucos. Por quê? 1 Coríntios 2,14. Você já viu alguém dizendo que é loucura? Quantos já viram alguém falando que é loucura? Você um tempo atrás já pensou que é loucura? Alguém já pensou que os crentes eram doidos? Eu já pensei. Alguém já pensou que os pastores eram tudo ladrão? Eu já pensei, eu não era convertido. Meu pai também falava isso. Depois o filho dele se tornou pastor. E hoje eu estou numa igreja e eu achava que era tudo loucura, que era tudo falso. Olha aqui. Mas quem não tem o Espírito, bota na versão NVI. NVI. O homem natural, diga natural, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural acha que a operação do Espírito Santo é loucura. Ele diz é loucura. Eu já fui um homem natural. Talvez algum homem natural aqui. Talvez você já foi com certeza no passado um homem natural, que você achou que as coisas de Deus eram loucura. Mas depois que nós entramos na dança, uau! Depois que nós entramos naquela festa, depois que nós entramos no arraial de Deus, depois que nós entramos na Jerusalém Celestial, depois que a gente provou do Espírito Santo, a gente viu isso não é loucura, isso é poder de Deus, isso é a glória de Deus, isso é o avivamento de Deus, isso é Deus no Éden, no Éden, no Éden. Eu quero mais. Vai sair que nem o Marcos Feliciano agora no Gideone. Eu quero mais. Quem quer mais? Quem quer mais de Deus? Nós indicamos um livro que eu já li, Os Caçadores de Deus. Não sei se acabou lá. O Rafa pegou para ler. Cadê o Rafa? Está aí hoje ou matou o culto? Matou o culto. A presença de Deus veio tão forte numa igreja que rachou o púlpito, tremeu o lugar. Deus invadiu. Foi como o Arthur abriu a reunião hoje. Deus entrou no templo. Foi forte. A presença tem que vir forte na nossa casa, na nossa vida. A presença de Deus tem que entrar mais forte nessa igreja, mais forte nesse ministério. Ore por isso, pelo amor de Deus. Não se contente com o que nós estamos vivendo. Deus vai te levantar como uma coluna intercessora nesses dias. E você está autorizado. Eu estou te mandando você orar. Eu estou dando uma voz de comando. Todo mundo nesse ministério tem que orar e dizer: nós estamos inconformados. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais desse ministério. Nós queremos que rache o teto dessa igreja, desça ao céu. Ora, meu irmão. Ora, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu creio que tem mais de Deus. Eu creio que tem mais para nossas vidas esse Deus. Pode orar e dizer: Senhor, não é o bastante, meu Deus do céu, não é o bastante que nós estamos vivendo lá no ministério. Nós queremos uma chuva nova, nós queremos uma chuva de avivamento, nós queremos que, como nos cultos passados, meu Deus do céu, que pare as ambulâncias na frente da igreja e as pessoas começam a andar, os cegos começam a ver, o mudo começa a falar, o surdo começa a ouvir, o paralítico começa a andar. Nós precisamos.
Amigos, nessa noite nós precisamos ser a igreja que era na época da igreja primitiva. Eles não tinham prata e não tinham ouro, mas os coxos levantavam, saltavam, eram curados. Hoje a igreja tem riquezas, hoje a igreja tem uma boa arquitetura, hoje a igreja tem tudo, mas o paralítico não anda. Diga misericórdia da nossa vida. Diga misericórdia da nossa vida, do nosso estado como igreja. Misericórdia. Porque os milagres não passaram, mas nós temos que ter fome de Deus. Obrigado, Jesus. Aqui tu é autorizado a orar em língua. 5, quinta coisa, é até a 7, tenha paciência. Quinta coisa, deixa Deus trabalhar como Ele quiser. Deixa Deus trabalhar como Ele quer. Olhe para os frutos de mudança em sua vida. Olhe para as coisas que estão acontecendo. Se tu caiu ou tu ficou em pé, se tu chorou ou tu não chorou, se tu tremeu ou tu não tremeu. Olhe para os frutos, o que está acontecendo na tua vida pessoal, no teu casamento, na tua casa. E veja, está funcionando? Está funcionando? Eu senti Deus me abençoar. Eu senti minha vida mudar. Eu fui transformado num novo homem. Tu foi numa nova mulher. Tu conseguiu perdoar pessoas que te ofenderam. Tu está uma pessoa diferente. Tu parou de mentir. Tu teve a tua vida mudada. Tu teve a tua doença curada. Essas coisas estão acontecendo na tua vida. Você se sente um homem melhor, uma pessoa melhor. Você está dormindo bem. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, então, amado. Não faça como as pessoas que ficaram de fora do ministério de Jesus. Vão matar Ele, vão atirar do penhasco, vão atirar umas pedras. Aí você tem Beuzebu. Não. Por isso que na continuação disso, a sexta coisa, se alguém diz: não sei o que aconteceu comigo nesse culto. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Quando pergunta para a pessoa: rapaz, o que deu hoje de... nem sei, mas eu sei que foi bom. Eu não sei o que aconteceu comigo nesse culto. Eu não sei o que aconteceu comigo quando eu visitei essa igreja, mas eu sei de algo: foi bom e eu quero mais. Sabe, você não sabe, ou a maioria não sabe, como funciona todo o mecanismo para esse ambiente estar claro da luz elétrica. Mas tu vai ali e liga, pum, eu quero. Você não sabe onde está vindo ao certo, como tudo certo, mas você quer. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Faz chover. Alguém caiu no chão e foi arrebatado? Alguém caiu pelo poder de Deus? Como João foi arrebatado ao céu e caiu? Por que você vai criticar se a pessoa levanta curada? Se depois de um tempo da pessoa arrebatada no chão, ela levanta e dá um beijo na esposa dela e diz: me perdoa, eu te amo. Qual o fruto que está acontecendo isso? Que fruto? Quais os frutos estão acontecendo? É do diabo. Olha, meu amigo, a minha vida não parece ser do diabo. Eu estou muito abençoado. Minha casa está abençoada. Eu estou orando pelas pessoas que estão perseguindo. Eu estou caçando os demônios para que mais pessoas sejam libertas.
Aí tu olha na igreja, onde na igreja? Outro começa a chorar descontroladamente, como uma criança. Eu estava em Florianópolis agora, a conferência do pastor Beni que teve. Nós sentamos para tomar café. E eu estava com o meu talite, que às vezes eu uso para oração. E tinha uma pessoa perto tomando café. Escuta isso. E abriu uma oportunidade para mim pregar o evangelho. Eu sentei do lado daquele homem. E ele, que interessante isso que tu tem. E ele pegou e botou sobre ele. Eu, vai tomar. Só fiquei esperando. Vai tomar. Passou um tempo, Arthur. Aquele homem estava chorando descontroladamente. E ele olhou para mim e falava assim, o que tu está fazendo comigo? Por que tu está fazendo isso comigo? E ele chorava. E várias pessoas tomando café naquele hotel, e ele chorando, dizendo, que eu não quero mais chorar. E eu dizia, Jesus está te tocando, meu amigo. Jesus está te tocando, meu amigo. Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus te tocando. Jesus é real. E segui testemunhando, segui pregando para ele. E ele viu que o poder de Deus é real. E ele chorava que nem uma criança, sem querer chorar, porque é o mover do céu, é a glória de Deus, é o poder, é uma substância, é a unção. É disso que nós estamos falando. É isso que nós temos que viver. Outro começou a falar em uma língua que não é o português, língua estranha. Deixa falar, deixa cantar em línguas, deixa profetizar. Se alguém está do teu lado aí, rabacheca, deixa. Ao invés de você duvidar, dá a mão e diz, eu quero esse fogo também, eu quero essa unção também, eu quero entrar nesse manto, eu quero esse ETT, eu quero viver isso. Eu abro a minha mente nesta noite. Espírito Santo, vem. T.L. Osborne foi fazer evangelismo na África. Voltou frustrado. Alguém já foi frustrado? Fazendo as coisas de Deus, frustrado? Fazendo as coisas de Deus, tu foi frustrado? Tu foi para aquele culto e não aconteceu nada? Tu foi pregar e Deus não te tomou? Tu foi pregar e nada aconteceu? Esse foi T.L. Osborne. Foi para a África, voltou frustrado. Nada deu, ninguém se converteu. Sabe o que aconteceu? Bateu uma indignação, diga indignação. Quantos indignados vão se levantar nessa noite? Quantos indignados? Você que está frustrado, ei? Você que está frustrado, deixa essa frustração ser transformada em indignação santa e buscar mais Deus. Ele se enfiou no quarto dele, ele disse para a esposa, tu não abre essa porta, tu não entra no meu quarto, que eu vou me enfiar nesse quarto, e até Deus falar comigo, eu encontrar Deus, eu não saio mais desse meu quarto, que Deus me visita nesse quarto, eu não saio mais. Deus visitou, não sei quantos dias passou, a mulher ia na porta, tentava abrir, ele estava orando, estava lá, e ela voltava e não ia. Quando vê, Deus visitou ele naquele quarto, ele saiu transformado, ele saiu um homem cheio do Espírito Santo. Deus falou com ele, ele fala com a esposa dele, ele diz, a partir de hoje nós vamos abandonar a dúvida, a partir de hoje nós vamos abandonar toda a doutrina falsa que é contra a palavra de Deus ou que traz dúvida, e a partir de hoje nós vamos abrir a palavra de Deus, e nós vamos começar a ler a palavra de Deus, e tudo que disser na palavra de Deus nós vamos acreditar e não vamos duvidar. E eles voltaram para a África foi abalada por Deus, convertido milhares e milhares. T.L. Osborne teve um ministério mundial, ele estava pregando na África, invadiram a plataforma com uma criança que ela não era cega, ela não tinha os olhos, e disseram, atiraram a criança nos braços dele, você fica falando que o teu Deus cura, então mostra. Ele ergueu a criança diante de uma multidão e disse, Senhor, eu não estou pregando a minha palavra, eu estou pregando a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor cura. E ele levantou aquela criança no meio daquela multidão, e os olhos nasceram instantaneamente diante de uma multidão toda.
O Benihim levou o apóstolo Ribeiro aqui no Rio Grande do Sul, e ele foi lá no escritório do T.L. Osborne, e tem uma foto, de um lado um homem sem perna, e do outro lado o homem com as duas pernas. Nasceu numa cruzada a perna do homem. Se tu duvida disso, tu tá raso, porque o Deus que criou Adão do pó pode dar perna de novo. Aleluia! Se eu tivesse aí embaixo, eu tinha aplaudido o Senhor. Aleluia! Meu Deus! E hoje a igreja está cheia de coach, de pula-pula, de showzinho, que tem começo, meio e fim, e as pessoas voltam para casa. Meu Deus! Tu está autorizado a orar por mais. Aqui eu quero mais. Eu quero mais. Ore. Pode orar, diga: Senhor, o meu pastor está meio fraco na unção, dá mais para ele. Eu quero que tu faça oração, porque eu quero mais. Eu quero mais. O outro sentiu uma eletricidade, como que uma força, uma energia que desceu do alto e tomou sua vida. Alguém já sentiu uma eletricidade? Alguém acredita que tem mais? Eu já estava num ministério anos atrás, e eu fui visitar o Avivamento para Nações faz anos. Era solteiro ainda, foi eu e minha mãe. O Silvio estava crescendo muito aqui no sul, e eu fui lá, e eu parei na beira daquele altar, e aquele homem colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu caí debaixo de um poder tão grande, que eu não conseguia parar de tremer e de fazer movimentos para um lado e para o outro espontaneamente. Era uma energia tão grande na minha vida, e a minha mãe estava perto, e nós já era crente, e eu lembro até hoje da voz dela perguntando para os obreiros: isso é de Deus? Isso é de Deus? Ou é demônio? Como quem diz, ou é demônio. Se não é de Deus, é do diabo. E eles disseram: é de Deus. Era algo que a gente não conhecia. Em 2009 eu fui na reunião com o Benihim face a face, no Teatro Presidente. Eu ouvi uma pregação. Eu já tinha alguns anos de convertido. Quando eu ouvi aquela pregação, me deu um nó na mente. Eu disse: Jesus, só entendi 10% do culto hoje. Só entendi 10%. E eu fiquei com aquilo: Jesus, que ensino profundo. Sabe o que eu fiz? Ao invés de duvidar e dizer que não era de Deus, eu fui para o YouTube. Uso o YouTube para coisa boa. E eu comecei a escutar aquela pregação de novo, e escutar outras pregações que ele falava daquilo, e escutar outras pregações que ele falava daquilo. E eu dizia: Senhor, eu quero aprender isso. Senhor, eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. E eu aprendi. E Deus me entregou aquela revelação, e eu posso pregar sobre aquela revelação. Algo que você não compreende, algo que você não sabe. Se tu se humilhar e dizer: me mostra, Jesus, me ensina que eu quero, Ele pode te revelar, e lá na frente Deus te usar da mesma forma. Dá um forte aplauso ao Senhor. Última coisa e sétima. Se tu está gostando da pregação, compartilha amanhã com alguém. Última coisa. O que nós temos que fazer então? Diante disso tudo. Diante dos críticos. O que nós vamos fazer diante dos críticos, carpinteiro?
quando me criticaram, me criticam, quando te criticarem, você vai parar? Você vai parar? Você vai desistir? Você vai sair da igreja? Você vai voltar a ser um crente normal? Tu vai duvidar? Olha o que Pedro fez. Alto, Arthur. Atos 2,15. Pedro parou. Pedro desistiu. Pedro duvidou. Pedro deu voz aos seus críticos, ou ele respondeu aos seus críticos? Você vai fazer, eu vou fazer, a igreja tem que fazer. O que Pedro fez, Atos capítulo 2, versículo 15. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Isso é o mover de Deus, isso é o Pentecostes, isso é o que foi falado pelo profeta Joel. É tempo de avivamento. Se coloque de pé, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e comece a orar, comece a louvar. Segue o louvor, Arthur, segue o louvor. Levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Isso é o derramar do Espírito Santo. Do seu amor. Podem falar que a gente está bêbado. Isso é derramar de Deus. Isso é avivamento na tua vida. Mais alto. Esconda-me em ti. Levanta as tuas mãos de novo, levanta as tuas mãos de novo. Meu Deus, meu Deus, levanta as tuas mãos e diga: meu Deus, eu estou sentindo fogo. Diga: meu Deus. E como eu amo seu nome. Meu Deus, diga: meu Deus. O nome mais lindo que eu conheço. Diga: eu quero mais de Deus, eu quero mais. Nome. Comece a sentir no teu lugar. E como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, Você vai receber o fogo. Diga: eu quero mais, eu quero mais. E qual é o som, quando Deus desce na terra? Receba em casa, receba em casa. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo. O carpinteiro batendo a porta. Fecha os teus olhos e adora. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, carpinteiro batendo a porta. O Espírito Santo está sobre ele. Carpinteiro batendo a porta. Ele está vindo. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, Os aparadores comigo, traz eles no altar, traz eles no altar. Traz eles no altar. Qual é o som, Levanta a tua mão, levanta a tua mão. qual é o som, Levanta a tua mão e diga: eu quero o Espírito Santo. qual é o som, Fogo do Espírito Santo. Receba. quando Deus desce Receba. na terra? Qual é o som?
de Pedro curando. Ouro e prata para tuas mãos. Ouro e prata para tuas mãos. Receba. Deixa ele no altar. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. De dentro eu abro a porta. Palavra de sabedoria, mais. Palavra de profecia, mais. Esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Quem quer uma experiência com Deus? Quem quer provar mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Se você quer mais, sai correndo do teu lugar, encosta no altar. Sai correndo do teu lugar, encosta no altar. Sai correndo do teu lugar, encosta no altar. Olha o poder de Deus tocando. Sai correndo do teu lugar e vem, vem, vem. Fogo em teus olhos. Me fez eu me apaixonar em todos os outros amores. Queimou. Sai do teu lugar e vem, sai do teu lugar e vem. Amores. Diga, eu quero mais. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. O fogo vai queimar. Pode vir queimar. O fogo está queimando. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. O fogo está queimando na tua vida. Um novo enchimento hoje. Pode vir. Um novo enchimento hoje. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Receba. Eu ainda tenho lenha. Diga, eu quero essa experiência nova. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo. Deixa eles te sentir. Deixa eles te sentir. Sinta ele. Sinta ele. Levanta, sinta, sinta. Sinta o sangue. Me fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros Sinta o sangue. amores. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pare o som e vamos ouvir a igreja. Olha o som da igreja. Olha as línguas. Olha, escuta o choro. Olha o barulho. Os levitas adorem. Olha o som do Espírito Santo. Olha os gemidos por mais.
línguas, ore em línguas, ore em línguas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Feche os teus olhos e diga: eu quero uma experiência. Feche os teus olhos e diga: eu quero uma experiência com Deus. Receba, começa a sentir algo que tu nunca sentiu na vida. Começa a sentir algo que tu nunca provou na vida. Aí está descendo sobre ti. Eu estou sentindo o poder, a eletricidade de Deus. Eis que eu te presenteio com coisas novas. Eis que eu te dou coisas novas. Porque você tem que se humilhado na minha presença. Porque você tem confiado na minha presença. Eis que eu te dou, eu te escolhi. Eu te dou coisas novas, está dizendo o Senhor. E eu escrevo uma história nova na tua vida. Eu vejo uma linha de fogo caindo no estado do Rio Grande do Sul, incendiando essa terra. Está o poder de Deus subindo sobre as tuas pernas. Não tenha medo, não tenha medo de andar sobre as águas. Eu te dou a minha mão e tu não vai morrer antes da hora. Vem uma unção de águia, vem uma unção de águia, porque é tempo de lugares altos. É tempo de lugares altos. E que se abra o céu. Porém, que se abra o céu. Eu te darei visões como nenhum outro. Seja curada do tumor que está no seu seio. Seja curada do tumor que está na tua mama. Seja curada agora. Receba.
Isso que você está sentindo é Deus, é o Espírito Santo. Segue o louvor espontâneo, levanta as tuas mãos e adore. Ele está te dando o pão do céu. Está te dando vinho novo. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Segue adorando. Se o Senhor quiser nos dar mais fogo, nós queremos. Eu senti Deus curando uma mulher na mama. Segue adorando. Se tu é essa mulher que tinha algo, vem aqui desse lado direito meu aqui. Eu senti, não tenha vergonha. Adore, adore, adore. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Você está escutando o som da igreja apaixonada? Fascinada. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Olha o Espírito Santo da tua fascinada por ti. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, Meu Deus. meu amado e eu. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Estou aqui,
o que Ele diz pra nós nessa noite. Vim tomar o meu lugar. Estou aqui. Vim dançar. Entra o louvor, entra o louvor. Levanta as tuas mãos e adora, igreja. Esse é o som da tua noiva. Ei. Esse é o som da tua igreja apaixonada. Quem está apaixonado? Fascinada por ti. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Eu sou a tua cura. Vem Jesus, Jesus é a tua cura. vem dançar. Levanta a tua voz. Eu te curo, filha. Eu te livro, filha. Eu te amo. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Levanta as tuas mãos. Deus está te visitando nesta noite. Deixa as lágrimas caírem. Deixa o teu coração chorar pela presença. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu. Se você quer abraçar alguém que está perto de ti, se você quer abraçar irmã com irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, e profetizar o amor de Deus, se tu quer abraçar, abraça. As irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos, abraça. E diga, eu profetizo o amor de Deus entrando na tua vida. Toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Essa é a mulher da palavra do conhecimento. Deus está curando ela. Levanta a paradora, levanta a tua mão, segue o louvor. Eu ministro sobre tudo que apareceu nesse exame, tudo que apareceu nesse exame. A mão de Deus retira agora o nódulo da tua mama. 1, 2, 3. Em nome de Vem Jesus, segue. vem dançar. Algo está acontecendo nesta casa. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Eu irei. Profetiza para alguém. O Senhor vai adiante de ti. Mais. O Senhor vai abrir as portas, despedaçar as portas de bronze. Eu profetizo em tua vida em nome de Jesus.
Rios fluirão do teu interior. Profetiza para alguém que está perto de ti. Rios fluirão. Profetiza, profetiza. Mais. Em nome de Jesus. Deus vai te usar. Deus vai te usar, Maico. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Profetiza para alguém que está perto de ti. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Levanta as tuas mãos. Profetiza para alguém que está perto de você. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. É uma honra nisso. Oh! Profetiza para alguém que está perto de ti. Profetiza. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Deus, eu quero profetizar na tua casa que Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te usar. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar, filha. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Os colegas que zombam de ti na tua sala de aula, um dia vão chorar pela presença. Um dia vão querer o que você tem. Deus vai te usar. Profetiza para alguém que está perto de ti. Deus vai te usar. Prepara um louvor de fogo, Vini. Prepara um louvor de fogo. Mais. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te... Mais. Fogo do Espírito de Deus. Profetiza para alguém. Vem, leva aqui. Meu Deus. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Dá Ele poder. Dá Ele poder. Dá Ele poder. O Senhor diz para a tua vida: tu já foi frustrado. Tu já foi frustrado no culto. Tu já foi frustrado nos cultos que tu foi ministrar. Mas o Senhor te diz esta noite: nunca mais será frustrado. Nunca mais, nunca faltará unção. Receba. Rebechou, rebe. Vai, Vini, entra o louvor agora.
Chegou o avivamento no teu coração. Nunca mais tu vai ser a mesma mulher, nunca mais tu será o mesmo homem. Chegou o avivamento na tua casa, chegou o avivamento no teu trabalho, chegou o avivamento na tua empresa, chegou o avivamento em todas as áreas, em todas as áreas. Alguém começa a dar glória a Deus, alguém começa a gritar aleluia, alguém começa a gritar Jesus eu te amo, alguém começa a profetizar na vida minha, profetiza para a vida dos teus pastores, profetiza nessa obra, nesse ministério. Alguém erga a tua voz e diga: mais de Deus nesse altar, mais de Deus nesta casa. Só quem recebeu pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus nesse lugar. Toda a glória a Jesus. O Senhor manda te dizer que quem não chorava na presença de Deus vai chorar, e quem parou de chorar vai voltar a chorar. Leonardo, vem agradecer a Deus pelo culto. Quem quer oração pode passar à frente, que nós vamos orar hoje. Michael, desce para orar também, mãe. Pela última vez, levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor estar presente entre nós e ter derramado, Senhor, grandemente o teu poder, a tua unção e a tua glória. Em nome de Jesus, que cada um, Senhor, que está aqui vá em paz para as suas casas. Proteja os livros, Senhor, em nome de Jesus. E que seja uma semana abençoada na sua vida, meu irmão. Uma semana abençoada na sua vida, minha irmã. Uma semana de rompimento dos céus. Uma semana de milagre no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá em paz e leve para o seu local de trabalho, ao seu local de estudo, essa presença do Senhor. E aonde você pisar, não será mais você, mas será o reino de Deus entrando, invadindo aquele lugar. Em